Olá a todos, sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da cadeira de Estado e Sociedade no Brasil, do curso de Administração Pública. E na aula de hoje, a nossa aula de número 4, dando continuidade ao nosso debate entre a diferença entre Estado e governo, vamos analisar o pensamento do inglês John Locke. Muito bem. Perdão. Locke é um pensador do século XVII, mais ou menos contemporâneo a Thomas Hobbes, o nosso autor da aula do número 3, e que está publicando por volta de 1688 uma obra que também será referência até os dias de hoje das teorias políticas. E que obra é essa? É um livro chamado Segundo Tratado sobre o Governo. Apesar do nome, apesar do título do livro, Locke ele está inserido dentro do rol daquilo que nós chamamos contratualistas, ou seja, ele também definirá uma ideia de estado de natureza, também definirá uma ideia de natureza humana, de condição, e também estará justificando toda a sua teoria a partir de um contrato social, de um pacto social. Pois muito bem, como Locke então define a condição da natureza humana? Para ele, havia, ao contrário do que pensou o seu contemporâneo Thomas Hobbes, não havia uma abundância de todos os bens e terras. Bastava, segundo Locke, que uma pessoa apontasse uma terra e desde que ela não fosse propriedade de ninguém, essa pessoa dissesse, isto é meu. E na medida que ela dissesse isso e se ocupasse aquele território e trabalhasse nesse território, Locke então afirmava que os homens poderiam então desenvolver muito bem o seu trabalho. Pois muito bem, nesse sentido, então já temos uma primeira diferença dentro da condição da natureza humana de Locke em relação, por exemplo, a Thomas Hobbes. Mas muito bem, vamos continuar. Nesse sentido, as pessoas que ocupavam as terras e que trabalhavam essas terras e de lá tiravam o seu sustento, faziam com que, essa situação fazia com que cada pessoa vivesse uma condição de propriedade que para Locke era definido da seguinte maneira: toda pessoa era proprietária de sua vida, toda pessoa era proprietária de sua liberdade e proprietária de seus bens. De sua vida, porque ela era dona de sua vida mesmo, ela poderia escolher a condição que queria viver. Proprietária de sua liberdade, na medida em que ela ocupava um território que não pertencia a ninguém e trabalhava nesse terreno, trabalhava nessa terra, ela definia como ela queria trabalhar nessa terra, como ela gostaria de tocar a sua vida. Ora, então ela era proprietária de sua liberdade. E por último, é claro, proprietária de seus bens, na medida em que essa pessoa ela poderia usufruir daquela terra da forma como bem quisesse. Segundo Locke, as coisas caminharam muito bem na medida em que cada um, sendo proprietário de sua terra, produzindo aquilo que era necessário para seu sustento, tocava o seu dia a dia sem grandes transtornos. Em último caso, disse Locke, quando algum proprietário desejava alguma coisa que não conseguia produzir, ele poderia trocar aquele seu produto pelo produto de outro. Ora, em último caso, é aquilo que nós chamamos de escambo, a troca de produtos por outros produtos. Tá? Até aí a coisa estava muito bem resolvida, até o momento em que, segundo o autor John Locke, em certos casos, esse escambo não era possível. Não havia como trocar um bem produzido por uma pessoa por outro bem que ela desejasse. Ora, como então resolver um impasse como esse? Como então trocar um produto que ele não encontra parâmetros para seu escambo com outro produto? Segundo Locke, é nesse momento que os homens inventam aquilo que nós podemos chamar hoje de equivalente universal. O que é um equivalente universal? É um produto que pode ser trocado rigorosamente por qualquer outro produto. E que produto é esse? Que equivalente universal é esse? Para John Locke, esse equivalente universal se chama dinheiro. Ora, na medida em que o homem então inventa o dinheiro para que o dinheiro pudesse servir de parâmetro de troca de todos os bens por todos os outros bens desejados. Ora, nesse sentido, o que acontece?
num primeiro momento, o dinheiro, então, como equivalente universal, ele facilita a vida de todas as pessoas. Todavia, segundo o autor John Locke, algumas pessoas percebem que ter dinheiro era muito mais interessante do que possuir terras. Ora, por quê? Porque na medida em que eu tendo terras, eu vou ter que produzir alguma coisa, trocar essa alguma coisa por dinheiro para que, na posse do dinheiro, eu possa trocar por qualquer outro produto. Ao contrário, se eu possuir diretamente dinheiro, eu não vou precisar efetuar todo o trabalho anterior, que é ter a terra e produzir algo nela. Ora, com isso, algumas pessoas, de acordo com Locke e ainda no estado de natureza, algumas pessoas começaram a abandonar suas terras e se dirigir a outros proprietários, colocando a seguinte situação, que essas pessoas que abandonaram as terras, trabalhariam para aqueles outros proprietários em troca de dinheiro. Ora, a ideia é eu vendo a minha força de trabalho e vendendo essa minha força de trabalho eu vou adquirir aquilo que realmente me interessa, que é o dinheiro, e com ele poder comprar qualquer produto. Nesse sentido, quando isso ocorre, segundo o argumento de Locke, um problema sério aparece. Por quê? Porque lá naquele primeiro momento, em que os homens eram proprietários de suas vidas, proprietários de suas liberdades e proprietários de seus bens, nesse momento era um momento perfeito, era um momento que o estado de natureza vivia em completa harmonia. Nessa segunda etapa, em que parte dos homens abandona suas terras, isso faz com que esses homens que abandonaram suas terras originais, eles deixem de ser proprietários de suas liberdades e proprietários de seus bens. Proprietários de seus bens é relativamente simples de entender, afinal eles abandonaram a terra. Agora, por que deixaram também de ser proprietários de suas liberdades? Simples, na medida em que eles, ao trabalharem para outrem, eles teriam que se sujeitar aos interesses das outras pessoas. Então eles não teriam mais a liberdade como uma de suas propriedades. Ora bolas, nesse momento, segundo Locke, os homens percebem o grau perigoso em que eles estavam vivendo, em que, de um momento embrionário, de um momento original, todos eram proprietários de todas essas três coisas, desses três níveis tão importantes, e que naquela segunda etapa, eles eram apenas, quando muito, proprietários de suas vidas. Ora, nesse sentido, é nessa hora que os homens, segundo Locke, resolvem pactuar, resolvem criar, por meio de um contrato social, um poder soberano, o que é, em último caso, aquilo que nós conhecemos como Estado. Nesse caso, diz Locke no seu argumento, no seu livro Segundo Tratado sobre o Governo, o Estado que surge do contrato social é um Estado muito particular, que ele tem a obrigação de garantir o direito de propriedade à vida, de propriedade à liberdade, de propriedade aos bens daquelas pessoas que efetivamente exercerem esses direitos. Ou seja, na medida em que, existindo o poder político, uma pessoa queira tocar a sua vida a partir de critérios que entenda como corretos e, sendo proprietários, administrarem suas propriedades de uma maneira justa, correta e digna, o poder público ele tem a obrigação de garantir o direito dessas pessoas. E todo e qualquer que ameaçar esse direito deverá ser cerceado, deverá ser punido pelo poder público, pelo Estado. O argumento de Locke, portanto, ele é um argumento um pouco diferente do argumento hobbesiano. O Estado lockeano é um Estado que garante direitos, desde que as pessoas efetivamente exerçam esses direitos, né? Nós vamos ver mais à frente que isso tem consequências sérias, o argumento de Locke. Tanto o argumento de Locke, aliás, quanto o argumento de Thomas Hobbes. Mas, de qualquer maneira, temos dois modelos de Estado muito interessantes. O Estado hobbesiano, que é um Estado que tem a obrigação de garantir a paz, e o Estado lockeano, que é um Estado que tem a obrigação de garantir os direitos de propriedade, evidentemente, daqueles que são proprietários. A gente encerra a nossa apresentação sobre Locke. Eu agradeço e até a nossa próxima aula. Obrigado.